Ozempic é uma medicação excelente para a obesidade, mas ela tem todo um protocolo de uso e de escalonamento de dose. Então, assim, a gente não começa já com a dose máxima pelo efeito gastrointestinal. E o paciente, muitas vezes, que vai para a farmácia, acaba comprando a caneta de maior dosagem e aplicando de maior dosagem, porque, afinal de contas, o vizinho, o amigo ou a prima, alguém está usando aquela dose. E quando ela faz esse tipo de aplicação sem o início gradual da dose semanal que a gente precisa protocolar e fazer com o paciente, esse paciente passa mal. Ele vomita, ele tem efeito gastrointestinal importante, algumas vezes vai para o hospital. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mundo Real, mais uma conversa boa aqui. Tudo bem, Vanusa? Tudo bem, e você, João? Tudo jóia, graças a Deus. Espero que a conversa hoje seja produtiva. E vai ser. Eu tô cheio de perguntas aqui. A doutora Maria Augusta Carazella, que é médica, endocrinologista, professora de semiologia e endocrinologia da Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional do Paraná. A gente tá chique, hein? Então, só aqui, ela já poderia dar uma grande explicação. Já ia metade do nosso programa. Já. Só com essa explicação. A doutora Maria Augusta nasceu aqui em Araucária, na região metropolitana de Curitiba, e é casada com o Marcelo Zella, também médico, alergista. Tem 2 filhos, a Mariana, de 24 anos, que é designer, ilustradora e mestranda na Federal, e o Matheus, de 19 anos, que resolveu seguir os passos dos pais e está indo para medicina também, está fazendo faculdade de medicina. Tá fazendo Mackenzie. Obrigado. Foi obrigado? Não, foi opção dele. Um de vocês dois vai ter que ser médico. Se não for você, Mariana, vai ter que ser você, cara. Se virei. Aqui ela possui graduação em medicina pela Faculdade Evangélica do Paraná, mestrado em medicina interna pela Universidade Federal do Paraná, doutorado em clínica cirúrgica pelo Instituto de Pesquisas Médicas da Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná, professora assistente da cadeira de semiologia da Faculdade Evangélica, professora titular em endocrinologia e metabolismo da Faculdade Evangélica também e presidente da sociedade, como eu mesmo disse aqui, reforçando as coisas boas do currículo. Muito bom. Da doutora que está presente aqui com a gente, principalmente, acho que o assunto principal da nossa conversa aqui, porque muita gente está usando, todos os médicos indicam, isso é tema de conversa no boteco. Tem gente que compra na farmácia sem indicação. No churrasco de domingo, principalmente no churrasco de domingo, porque é quando o pessoal está comendo bastante. Sim. Daí fala o seguinte, segunda-feira eu começo a utilizar o medicamento, que é o tal do Ozempic. Mas antes de você falar dele, eu queria que você lembrasse as pessoas de nos acompanharem aqui, se inscreverem no nosso canal. Vai lá, João, nosso texto. Não, vai lá. Inscrevam-se no nosso canal, pelo YouTube, no Spotify. Pode também acionar o alerta para vocês saberem quando é que vem alguém aqui novo, falar de um tema novo. E a gente tem tentado trazer gente só do naipe da nossa entrevistada de hoje, né, João? Isso mesmo. Você que é nosso seguidor, para se inscrever no nosso canal, basta você entrar no YouTube e daí você vai receber aquele sininho cada vez que tiver um episódio novo. E cada episódio novo, você veja, para mim, a gente reclama que não tem patrocínio aqui, É verdade, mas... Se você quiser nos ajudar, basta se inscrever no nosso canal. Geralmente, nós nos tornamos clientes e pacientes dos nossos entrevistados. Então, eles que colhem os frutos do nosso programa e da nossa participação aqui. Não nós. Mas a gente também aprende um montão, né? Aprende um monte, digo mais. A gente também colhe frutos, porque há pouco aqui eu falava do meu colesterol com a doutora Maria Augusta e ela abriu ali uma tabelinha dela, já me deu várias dicas, já me enquadrou, já fez uma consultinha, ela falou que não pode isso, já estou fazendo tudo errado. Eu já começo a pensar, né? Já ficou preocupada. A cabeça vai longe. Ela disse assim, nossa, João, você ficou triste. O difícil vai ser me concentrar agora no programa, né? Com todos esses problemas e dificuldades que eu tenho que enfrentar. Mas vamos lá, né? Mas é muito importante, acho que antes mesmo da gente entrar no assunto Ozempic, essa questão é muito legal de se conversar também, porque, por exemplo, outro dia a gente teve aqui com uma dermatologista falando sobre o protetor solar. Ela falou, cara, tem que usar protetor. Benefício é maior do que o malefício. Exatamente, falando das dificuldades que as pessoas podem enfrentar caso não se protejam.
E aí a gente pode falar com diversos especialistas a respeito de diversas questões. Hoje está muito na moda essa questão do natural. O protetor solar traz também malefícios. Alguns produtos químicos que são utilizados. Né? E se fala... Outro dia eu até mandei um vídeo para a Vanusa, ela falou, mas tem que dizer qual o protetor solar que você não pode usar e quais são os produtos químicos que tem nesses protetores que você não pode utilizar. Mas a gente fala também, de repente uma solução para tudo virou o natural, a planta, e que eu respeito muito, lógico. Virou também o fitoterápico, o tratamento que muitas vezes é complementar, mas não é o essencial para se curar uma doença. Sim. E daí a gente vai para a discussão aqui sobre o Ozempic e também sobre outros medicamentos que ajudam a recuperar os números, os níveis de colesterol, por exemplo, que a gente pode discutir um pouco aqui, a melhorar a qualidade de vida do indivíduo também em relação a algumas características. Como é que se enxerga tudo isso, né? Esse é um mercado novo que está surgindo aí com muita força, ou já temos números, pesquisas, um diagnóstico claro de muitos benefícios que essas plantas, né, esses produtos naturais podem trazer? Como é que você enxerga tudo isso? Então, João, obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui. Prazer é O nosso. clima Nós aqui é muito agradecemos. legal, assim, do bate-papo. Mas, assim, uma coisa que a gente tem que ter noção é que todo remédio veio de uma planta, né? Então, o que acontece? Nessa história do natural, da planta, do uso medicinal, você tem que saber qual que é a dose tóxica dessa planta, qual que é o efeito colateral desses medicamentos. Não é porque é natural que não tem efeito colateral. Não é porque eu estou usando um chá que é legal, que eu vou usar ele cronicamente. Qual que é o efeito que ele tem no meu fígado, no rim? A gente não sabe. Então, assim, hoje, essa legislação, ela está caminhando. Mas a gente tem que ter noção que não é porque é natural que não é remédio. Então, muitas plantas ditas, é uma planta natural, o remédio veio dessa planta. Então, isso que o paciente tem que ter esse cuidado, que às vezes ele acha que ele está numa linha natural, mas ao mesmo tempo ele está fazendo intoxicação. Então, isso é um cuidado que a gente precisa ter, né? Do fitoterápico, da planta medicinal, né? Que nem sempre dá para tomar aleatoriamente, né? Você falou dos chás, né? As pessoas às vezes utilizam alguns chás que são tóxicos, né? E até de plantas que não têm indicação como medicamento. Eu lembro que contra o câncer, nas comunidades de câncer, eles indicam chás que depois você vai estudar a planta, não é para humano ingerir nada daquela planta. Então, realmente você tem que ter esse senso crítico. Né? E quantas vezes a gente vê na mídia, um paciente morreu, uma usuária de chás, ou que comprou através de internet um preparado de ervas, alguma coisa assim, e entrou para uma insuficiência hepática, uma insuficiência renal. Então, é um cuidado que a gente precisa ter. Remédio precisa ter bula, né? Posologia, tem que ter um registro na Anvisa, ele tem que ter os efeitos colaterais bem determinados, porque é um risco para a nossa saúde, né? Até suco, né? Por exemplo, se você comer... Como é que é o nome daquela frutinha que eu sempre esqueço, que parece uma estrelinha quando a gente corta? Que ela... Não pode ser usado na insuficiência renal, carambola, por exemplo. Veja, até o consumo excessivo de uma fruta pode gerar um problema. Como a né? goiaba que trava o intestino também. Tem de tudo. Mas é legal você trazer esse debate também, porque geralmente as pessoas imaginam que natural você não faz consumir mal, né? algo natural não tem problema. Tanto é que vale o risco. Eu vou arriscar, vou tomar o natural, porque mal não vai me fazer. Às vezes está fazendo e a gente não tem essa percepção, né? Que está fazendo, né? Porque geralmente quando você está usando sozinho alguma coisa, e nisso a gente já entra na questão do Ozempic, quanta coisa a gente está vendo na mídia, né? De efeito colateral de paciente internando. Peraí, mas por que tá... Quando você vai ver, ele não tem alguém prescrevendo por ele, né? Para ele, a medicação. E a mesma coisa nas questões dos chás. A gente acaba vendo muita gente usando medicações que são plantas medicinais de forma abusiva, porque é natural e às vezes não é, né? Mas você falou aqui, quantas vezes a gente vê efeitos colaterais? Eu não vi nenhum.
Do semaglutida do Ozempic. Do Ozempic, da pessoa ser internada. Então, se você tiver alguns casos, sim, exemplos... a gente tem assim, alguns alertas que têm vindo pela mídia também, de pacientes usando por efeitos colaterais, eles terem sido internados, porque assim, o Ozempic é uma medicação excelente para a obesidade, mas ela tem todo um protocolo de uso e de escalonamento de dose. Então, assim, a gente não começa já com a dose máxima pelo efeito gastrointestinal. E o paciente, que muitas vezes que vai para a farmácia, acaba comprando a caneta de maior dosagem e aplicando de maior dosagem, porque afinal de contas, o vizinho, o amigo ou a prima, alguém Está usando aquela dose. E quando ela faz esse tipo de aplicação, sem o início gradual da dose semanal que a gente precisa protocolar e fazer com o paciente, esse paciente passa mal. Ele vomita, ele tem efeito gastrointestinal importante, algumas vezes vai para o hospital. Normalmente, como é que é feito esse processo gradualmente, assim, começar um pouco, ir subindo e depois ir reduzindo? Exatamente. A caneta da medicação em si, da semaglutida, hoje disponível no Brasil, ela é disponível para o paciente com diabetes. A caneta para obesidade vai conseguir aplicar uma dose maior, de 2,4 miligramas. A caneta que a gente usa no tratamento do diabetes e que está sendo aplicada em questão de obesidade, atualmente é de 1 miligrama. Então, a dose que a gente está regularizado é para diabetes. A dose que vai entrar é a mesma substância, mas vai entrar para a obesidade, é 2,4 miligramas por aplicação. Existe um escalonamento de dose. Então, eu preciso começar com uma dose, então a gente começa com a dose de 0,25, usa 4 semanas, a cada 7 dias usa a dose de 0,25, daí que passa para a dose de 0,5, daí que eu vou para a dose de 1 miligrama. É feito lentamente. A gente sabe que esse começar lento e aumentando gradativo diminui bastante os efeitos colaterais, principalmente a gastrointestinais. Que o paciente fica enjoado, com náusea, às vezes tem alguns que fazem diarreia, obstipação, mas se você já parte para uma dose mais alta, você tem grande chance de ter alguma coisa. De ter maior efeito colateral em relação àquela dose que você está usando. E como é caro, a pessoa que faz efeito rápido, para ela usar uma vez e, né, tipo, uma caneta e pronto. E aí acaba, talvez, se empolgando e usando já uma dosagem mais alta, né? E nessa história, assim, de querer usar uma medicação rapidamente para perder peso, o que a gente reforça? Que a obesidade é uma doença aguda? Não, não é. Obesidade, há muito tempo, lá atrás, já em 1948, ela é colocada no Código Internacional de Doenças, o famoso CID-6, como obesidade doença. E ela é considerada uma doença crônica, multifatorial, quer dizer, tem vários fatores envolvidos na gênese, na formação dessa obesidade. Mas é uma doença crônica, então não adianta que a gente querer tratar de forma aguda um processo crônico. Não é uma pneumonia que você vai tratar 7 dias e, né, de 7 a 10 dias com antibiótico, não. É uma doença de evolução, então eu preciso pensar que o remédio não vai ser só por um período de tempo, eu vou ter que usar ele mais tempo, né? Então não adianta também comprar uma caneta e achar que vai resolver toda a vida numa caneta. Mas vamos falar de obesidade. Normalmente, em quanto tempo a pessoa tem que fazer o tratamento com as canetas? Quantas canetas vai precisar utilizar? João, depende tudo de grau de obesidade. Então, é muito questionado a validade do IMC, mas nessa população não é questionado, porque o índice de massa corpórea, que é aquela divisãozinha que a gente faz no consultório, peso do paciente divididos por altura ao quadrado, quem está em casa, por exemplo, pega o peso, divide por altura, divide novamente pela sua altura. Vai dar um valor mágico. Obesidade é considerada um índice de massa corpórea, um IMC, acima de 30, maior ou igual a 30. Peso normal, abaixo de 24,9. Acima de 24,9 até 29,9 é o sobrepeso, né? Então, assim, por quanto tempo eu vou tratar? Vai depender da redução de peso desse paciente. Vai normalizar o meu IMC? Não vai normalizar. O que a gente vê hoje?
que até a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, junto com a ABESO, que é a Sociedade Brasileira do Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, eles colocaram para nós, já ano passado, uma proposta de reclassificação da obesidade. Porque o paciente com obesidade, ele começa a ser tratado, mas o IMC normal é muito difícil da gente alcançar com tratamento, né? Com tratamento clínico. Então, a gente fala hoje muito em obesidade reduzida, controlada e inalterada. Então, às vezes você usa uma medicação, você conseguiu perder peso, você não consegue manter a medicação por vários motivos, ou por efeito colateral, ou por custo, mas você consegue estagnar, não aumentar aquele teu peso, ou fazendo outras medidas, né, que você intensifica a atividade física, você consegue manter esse peso controlado. Você não vai normalizar a tua IMC, mas você reduziu de 5, 10, até 15% do peso corpóreo, dependendo de como que era o teu índice de massa corpórea inicial, isso já é considerado uma obesidade controlada. Então, o tempo de tratamento, ele vai depender muito do quanto que eu estou acima do peso. Mas assim, se você me perguntar assim, João, eu estou falando em obesidade, eu não estou falando daquele peso que a gente ganha no final do ano, depois de uma viagem. Não, eu vou chegar nisso também. Quilos. Eu vou chegar nisso, mas antes eu queria falar um pouquinho aqui, me aprofundar na obesidade. Então é um controle crônico. É uma doença obesidade. Pro resto crônica. da vida. Para doença crônica. E a obesidade, além de tudo, ela causa outras doenças, né, doutora? Isso. Ela está, Vanusa, relacionada a mais de 230 patologias. Então, desde neoplasias, que aumenta a incidência de algumas neoplasias, até a questão de mobilidade, como o pessoal fala assim, eu não tenho uma obesidade metabólica, não tenho exame alterado, mas você está sobrecarregando o teu esqueleto. A tua mobilidade, com o passar do tempo nesse peso em excesso, vai estar alterada. retenção de líquido. Pensando em líquido, pensando em Gordura. peso, em joelho, né? Joelho, em mobilidade, em quadril. E dorme mal, respira mal. A apneia do sono tem relação, né, com a questão do peso. Então, tem vários fatores Gordura que podem... no fígado, né? Isso. E a gordura no fígado, a gente sabe que é um dos fatores de risco para câncer câncer. de fígado. Então, a gente tem que ficar atento a essas Mas tem questões. algo que cura a obesidade? A cirurgia bariátrica, por exemplo. A cirurgia bariátrica também tem reganho de peso. Ela é um tratamento, É um né? tratamento, né? Ela faz parte do arsenal terapêutico. Então, hoje a gente tem indicação precisa para bariátrica, uma relação peso-altura, um IMC, maior ou igual a 40. 35, com comorbidades, quer dizer, um paciente que tem algumas doenças que aumentam o risco de doença cardiovascular, que aumenta a mortalidade, bem dentro de um protocolo, você chega a indicar a cirurgia. Foi o meu caso. 35? Eu depois do tratamento do câncer, eu engordei muito, fiquei obesa. E aí o meu médico disse, Vanusa, você nem pode engordar porque é fator de risco para recidiva, para câncer em geral e recidiva, né? Aí eu fui com 30 e alguma coisa, não me lembro exatamente quanto, nem sei se chegava a 35, o plano de saúde nem reclamou. Ele aprovou porque sabe que realmente é um fator de risco que você grande. Tinha, né? Mas, Vanusa, até aproveitando o gancho, Claro. né? É só o tratamento? Não, né? Não, é o estilo de vida, né? A minha sorte é que eu sempre gostei de privilegiar a alimentação saudável. Isso. Por outro lado, meu problema até hoje, eu não tenho quase problema em comer doce. E até hoje é um problema para mim, eu tenho que ficar me controlando, né? Então, isso é um problema. Agora, mudanças de hábitos é que vão fazer a pessoa superar a doença. Não vai ser uma cirurgia bariátrica, mais ou menos isso que está dizendo? Ou Controlar. nem Não. isso, nem a mudança de... Você não consegue resolver nem com mudança de Não, hábitos. João, ao contrário. Quando a gente pensa em cirurgia bariátrica, quando a gente pensa em uso de Ozempic. medicação, Ozempic para redução de peso corporal, a gente tem que ter na cabeça que todos os estudos que a gente tem com essas drogas foram dentro de uma atividade física e de um cuidado alimentar.
Então, nenhuma situação é isolada. Vou tomar um remédio, mas vou continuar com a minha vida normal. Não. Tem que ter essa reeducação, porque a reeducação alimentar para a questão de peso corporal não é só mexer na questão do peso, é educar esse paciente para manter um colesterol adequado, é manter uma glicemia controlada, é pensando em saúde. Então, todos os trabalhos que a gente tem com medicações para obesidade foram feitas dentro desse cenário. Atividade física e um padrão de reorganização alimentar. Né? Mas a gente até pode falar de algumas medicações, como a sibutramina, por exemplo. Tudo para se controlar o sistema, o mental, né? O emocional, vamos dizer. E isso mexe com a cabeça também. Né? O próprio Ozempic também, de certa forma, porque não diretamente, mas indiretamente, porque acaba regulando, né? Controlando os excessos. Assim como quando se faz uma cirurgia de estômago também, quando se reduz o estômago, você é obrigado, né, a avisar tua cabeça que não vai... A saciedade ocorre, exatamente, né? Não vai entrar mais comida aqui. Nosso hipotálamo que controla isso, né? Ele não é só o centro de emoções, mas ele também é o centro de saciedade, o centro da fome. E essas medicações, elas têm ação central, né? Então, a gente sabe que a semaglutida, que é a substância do Ozempic, ela tem relação direta, que é o GLP-1, análogo do GLP-1, ele tem ação no hipotálamo. Então, ele vai te dar a saciedade. Então, isso são drogas que melhoram essa saciedade. Quem usa a medicação, ele consegue, no usar a medicação, ter a sensação, não é que ele fica sem fome, ele se sente saciado antes. Então, parece que dá um reset, né? Que você consegue... Ao invés de comer 5, sei lá, 500 gramas, você diminui a quantidade, né? Você diminui a quantidade na Agora, questão como da treinar, alimentação. como educar, como disciplinar o hipotálamo sem as drogas ou sem se fazer uma cirurgia bariátrica, por exemplo? Terapia comportamental ajuda bastante, né? Eu entender o que é a fome, o que é a vontade de comer, né? O tipo de fome, né? É o Porque tipo de fome. Tem a fome emocional, a fome por ansiedade, enfim. Não tem como, não se pensou ainda, você pensa numa cirurgia para reduzir o estômago, não se pensou em uma cirurgia para mexer no hipotálamo? Não dá, João. Mas a cirurgia de estômago, durante mais ou menos 2 anos, você não sente fome, porque a grelina, ela é reduzida, né? Isso. Então, você, durante 2 anos... E aí, eles dizem que é o período de lua de mel. Você pode comer bem e tal, quanto tua capacidade do estômago aguentar. Só que é o momento de você fazer a reeducação alimentar. Você já começa antes a cirurgia com Também, isso, né? Com uma reeducação alimentar prévia, né? Então, a gente tem que ter essa noção, assim, que não é só remédio, não é só cirurgia, que a gente tem que ter esse lado da educação. Terapia comportamental entra nessa história, né? Vamos falar de educação, então. Em casa, criança. A gente fala muito de criança, aqui nós somos pais e comprometidos com a educação dos nossos filhos. Criança pequena. Na tela. Tempo na tela? Aham. A tela, sim. Mas daí você tem lá, por exemplo, lá em casa, eu tenho 4. Então é um laboratório. Todos eles estão na tela. E eu fico vendo toda hora. De vez em quando a Cecília, que é menorzinha, tem 9 anos, de repente ela tá vendo um negócio no TikTok dela, ela fala, vou fazer um bolo. Ela viu ali um bolo, a pessoa fazendo um bolo e tal, mostrando como é que faz. Ela vai pra cozinha, sobe numa cadeirinha e separa as coisinhas ali e tal, faz o bolo, dá certo, não dá certo, mas veio. Mas ela não come o bolo, ela não tem vontade. Daí quem vem comer o bolo é o Felipe. O Felipe, daí é outra. Gêmeos, nasceram no mesmo dia. Um come, outro não come. Um come, outro não come. Se coloca um suco de laranja na frente de um e de outro, ela demora 2 horas para tomar o suco e nem toma inteiro. Ele toma em 2 minutos. Né? E a gente fica discutindo lá em casa. E daí, como é que nós vamos fazer? Minha mulher fala muito, não pode ter comida em casa. Só que eu fico pensando, mas se não tem comida em casa, vai buscar em outro lugar, porque vai passar vontade, vai ficar aquele negócio. Daí quando for mais velho, por exemplo, vai tratar isso como um trauma, sei lá. Então, acho que o maior desafio realmente é você, como lidar com isso, né? A pediatria, na verdade, já mostrou isso pra gente, né? A criança, quando você fala em obesidade infantil, claro, tô tirando
a gama de obesidade genética, monogenética, que são aquelas crianças com obesidade severa, desde o nascimento. Vamos tirar essa porção de 5 a 8%. Estamos falando assim, no geral, né? O que a gente sabe? Que a criança primeiro aumenta peso e depois ela fica sedentária. Então, Sim. Né? Ela vai para a obesidade e depois ela diminui Ela a passa a ter atividade limitações, dificuldade, ela se Exatamente. compara com outras crianças e não está conseguindo correr direito. Diminui a convivência social e Exatamente. Então, o que a gente precisa ter um cuidado como pais, né? Primeiro exemplo, né? Como que eu vou pedir para uma criança comer salada se eu não como salada? Como que eu vou pedir para ela comer uma fruta se eu adoro suco de caixinha? Abrir a garrafa. Quanto menos você tiver em casa, coisas enlatadas, processadas, embrulhadas, melhor. Que você tenha esse hábito com teus filhos de comer in natura, de mostrar que todo mundo come salada, fazer aquele hábito o mais normal possível. Tentar sempre primar por um cuidado na alimentação, né? Evitar a fritura de imersão. A vida vai trazer isso para eles, né? Vai trazer na faculdade, na vida social, eles vão entrar em contato com fritura, eles vão entrar. Mas que não seja o dia a dia dessa família, né? Que não seja todo dia. Mas o que é que a gente está tentando ensinar para eles, né? O prevenir, o antecipar, que eles não sofram tanto lá na frente. Né? Exatamente. E assim, não é que você vai tirar as coisas de casa, mas existem porções, né? Existem horários para comer. A gente não come doce o tempo todo, a gente não come o doce sempre. A gente tem que valorizar a fruta, né? E isso de fazer em casa, eu acho que já é um bom começo, né? Excelente. Fazer o bolo, por exemplo, é melhor que comprar o bolo. Porque o comprado, além de tudo, tem um monte de outras substâncias, né? Que fazem O preparo você consegue controlar. Mas o natural também tem efeito colateral. Ah, sim. Também engorda. Mas, por exemplo, hoje foi uma discussão na minha casa, porque eu fiz um bolo com maçã na massa e tal. Não, mas mãe, não dá. Porque não sei o que. Eu falei assim, bom, meu filho, melhor esse bolo de maçã, que a maçã ajuda a adoçar, eu uso menos açúcar, do que daqui a pouco você tem uma vontade louca, vai lá e compra aquele do pacotinho, porque tá mais perto, é mais rápido, não sei o quê. Eu acho muito melhor, é uma caloria muito melhor. Caseiro do que industrializado, né? Em questão, assim, tanto de preparo, que é legal, né? A família envolve-se em volta da... E comer é uma união, né? É uma comemoração, né? Se a gente for olhar a palavra comemoração, já começa com comer, né? Não é tanto a comida, eu percebo isso, é mais o fazer a comida, é mais o estar na mesa, batendo papo. É um horário... Não é aquela coisa de comer, terapia, né? Eu, por exemplo, quando parei de comer carne vermelha, eu continuei fazendo churrasco. Eu faço churrasco toda semana para os meus filhos, para minha mulher. E eu curto, me mata a vontade do churrasco. Eu não sinto vontade nenhuma. Eu faço a picanha. Você já tá sem carne vermelha? Não é muito tempo, não. Um ano e meio, um ano e meio. Geralmente, depois de 5 anos, tem que cuidar da vitamina B12. Eu tenho acompanhado ela através de exames e ainda estou tranquilo. E tento substituir com outros alimentos que tenham. Mas qualquer coisa tem a vitamininha, não sei, põe embaixo da língua, ótimo. Também. Uma vez por semana tá ótimo. Mas eu tive hemocromatose hereditária, então eu tenho que fazer sangria, então eu pensei em cortar a carne. Eu resolvo o problema com sangria, mas não sei, resolvi fazer uma tentativa e me sinto bem ao não comer carne. Não sinto falta do churrasco, mas sinto falta daquele bife com arroz e batata frita do almoço de dia de semana, né? Com ovo maravilhoso. O ovo eu como. Ovo com arroz eu como, mas falta aquele bifinho acebolado, né? Isso me faz falta. Mas eu estava dizendo aqui que eu, ao viver a experiência junto com eles e ao acompanhar eles se deliciarem com a carne, já é o suficiente para mim também. Então, acho que esse lance de trazer, de repente, os filhos para cozinhar junto, né? Ajuda. Ensina a não priorizar esse lance do comer do pronto, e sim né? do preparar. Também, eu buscar acho. o pronto sempre, né? Porque o pronto é o quê? A fome, descontrole emocional. Você quer o que está na tua frente.
E geralmente a opção é E vamos equivocada. combinar, né, João? Assim, se a gente for olhar, quando que a gente comia um pudim de leite, né? Não era aquela história Todo dia. Não era todo dia, era assim no evento, né? Aniversário, no final do ano, né? Toda aquela coisa assim, o pudim de leite, a sobremesa que alguém ia trazer. Aham. Hoje em qualquer boteco tem, né? Tem. Mais né? do que isso, hoje tem um troço chamado iFood, Aham, no telefone. que eles pegam o que eles quiserem de qualquer lugar. Então, aquele negócio de tela que você falou, tá na tela, já tá no iFood, já tá na casa. É um troço impressionante. É rápido. O acesso à comida rápida. Tudo isso eu acho que, aí saindo um pouco do nosso tema, mas tudo isso piora a nossa sociedade, porque é tudo muito rápido. Quem que tem paciência para qualquer coisa hoje? Nem para preparar um bolo. Vai demorar, imagina, demora 10 minutos para você preparar a massa, mais 20, 25 para assar. E as pessoas não têm paciência. às Aquela vezes. massa que ficava antigamente no sol, né? O pessoal colocava no Aham. sol a massa, tudo, produzia a massa. Isso não existe mais. A massa do pão. Eu acho legal a gente começar a retomar essas coisas, sabe? Porque, por isso que também é a questão da obesidade. A obesidade não pode ser tratada como uma doença aguda. Não é um tratamento que você vai comprar 2, 3 canetas que você vai resolver todo Com essa rapidez. né? Mas vamos voltar nas canetas aqui, então. Eu ouvi de médico cardiologista, não do meu, pode ficar tranquila, falando o seguinte, olha, toma Ozempic. Isso aqui você pode tomar a tua vida inteira. Não tem efeito colateral. Né? Cardiologista falando isso. E de outros médicos também, endócrino também. É assim? É assim mesmo? Pode tomar à vontade? Eu sei que você já falou no início da nossa conversa que não, mas eu Por sei quê? que eu não quero te botar em conflito aqui com a classe médica. Tem gente tomando como se comesse o feijão com arroz e o bife. E o bife. Então, a primeira Bife com coisa, ovo. todos os trabalhos que a gente tem foi dentro de uma mudança de estilo de vida com as drogas, né? Então, assim, não é nenhum trabalho que foi feito para validação da medicação fase 3 e comercialização foi feito sem mudança de estilo de vida. Então, se eu quero um bom resultado, eu tenho que me empenhar nessa mudança de estilo de vida e usar a droga junto. O efeito colateral da medicação é gastrointestinal. Então, isso a gente vê. Que os pacientes têm náuseas, têm vômitos, têm às vezes diarreia, obstipação intestinal, que a perda rápida de peso está relacionada a cálculo de vesícula biliar. Então, é uma coisa que a gente tem que avaliar. Existe um risco de pancreatite. Então, pode ser pelo cálculo de vesícula biliar, que isso a gente sabe que essa população tem mais risco também. Mas existe esse cuidado. O paciente com dor abdominal aguda, por exemplo, triglicerídeo estourado nesse paciente que vai usar uma medicação dessa, tem que ser muito bem supervisionado. Porque você tem maior chance, triglicerídeo alto, cálculo de vesícula biliar, de fazer uma pancreatite. Então, não é assim, não tem efeito, não. Tem que ter um médico receitando. Não é uma medicação que eu vou na farmácia e uso Mas o médico sem receita. adequação. Mas precisa ter esse cuidado. Acompanhamento né? daí, Acompanhamento. né, Tem que É o médico acompanhar. que receita. Então, para quem está assistindo a gente, nos ouvindo no Spotify, não basta a receita médica, tem que ter acesso a alguns exames e algumas informações. E tem que ter tudo bem esclarecido. Por exemplo, eu estou usando uma medicação, receita Ozempic para o meu paciente no consultório. Se o senhor tiver dor abdominal de forte intensidade, região superior de abdômen, eu quero que o senhor me avise. Para o remédio, me avisa. E o que pode ser isso? Pode ser um cálculo, pode ser uma pancreatite, pode ser alguma coisa que está dando errado. Aí Mas eu vai preciso dar saber. em quem isso? No paciente que está tem usando. Eu sei, mas só por conta do Ozempic ou por conta de uma tendência? Até da obesidade também, mas Da pode ser obesidade, acelerado, né? Pode ser acelerado. Então, é um cuidado que a gente tem. Ele não aumentou a incidência de pancreatite com o uso da medicação, mas essa população que a gente trata, ela tem maior risco, tanto de cálculo de vesícula biliar, quanto de pancreatite. Você já receitou Ozempic?
Nossa, eu receito bastante. Bastante. Endócrino receita, adora. Seria ideal que fosse o endócrino a fazer essa... Eu acho assim que o ideal seria uma receita carbonada, não aquela receita azul, porque não entra nessa gama dessas medicações que precisam ser controladas com receituário azul, mas uma receita de controle de restrição na farmácia seria interessante. A gente está esperando entrar essa caneta de 2,4 miligramas pela Novo Nordisk, né, que é a empresa que pesquisadora que detém a patente da semaglutide no mundo. Provavelmente não vai entrar no segundo semestre aqui no Brasil, porque o uso indiscriminado da substância está fazendo falta do remédio. Que nos Estados Unidos não pode, né? Tem que ter a receita médica. Nos Estados Unidos é mais controlado. Aqui, o que está acontecendo? Era para entrar no segundo semestre, acho que só vai entrar no que vem, 2024. Essa caneta de 2,4, porque vai faltar substância. Né? Eu cheguei a tomar aquelas versões mais antigas, assim, que era... Saxenda. Não, não é antes do Saxenda. Não, mas é a mesma. O Lipiblock, né? Não, é a semaglutida também, não é? Antes do Saxenda. É a liraglutida. Ah, tá. Né? E não é outra. que era versões mais antigas, a gente continua usando. Ah, é? Aham. É que usa. cada caso é um caso também, né? Porque a liraglutida é uma medicação também para obesidade. A gente usou ela pro diabetes com o nome do Victoza. A Victoza. Isso. Uhum. Então, a caneta do Victoza, ela aplica menos. E a caneta do Saxenda para obesidade vai até a dose de 3 miligramas, né? O Victoza vai até 1,8 e a caneta do Saxenda vai até 3 miligramas. Também aumento, só que essa, qual que é a diferença do Ozempic? Essa é de dose diária, né? Então, a gente vai escalonando dose também semanalmente e vai aumentando de 0,6, 1,2, 1,8, 2,4, 3 miligramas. Então, o paciente vai fazendo lentamente pelos efeitos gastrointestinais. Geralmente, o efeito gastrointestinal, ele é pior no aumento da dose. Então, ele dá uma piorada, volta um pouquinho a dose, continua com a mesma dose. E é uma medicação que até hoje é prescrita e ajuda bastante, né? Só que a diferença, uma é semanal, a outra é diária, né? Ia fazer diária, E assim, realmente, você ajuda a perder um pouquinho de peso, né? Assim, ajuda mas bem. não é um milagre. Nada é um milagre. Nada. Você tem que realmente mudar algumas coisas. Porque você não sente vontade de... Assim, você fica satisfeito, cheio, E rápido. cada droga, João, ele tem uma... Porque daí a gente compara as drogas naqueles trabalhos onde que eles fizeram a droga e o placebo dentro dessas medidas de atividade física. E cada droga tem uma perda média de peso. Claro que tem gente que é bem respondedora e tem gente que é mal respondedora à medicação. Então, você tinha falado da sibutramina, né? Isso. A sibutramina, a perda média de peso dela é de 4,2 quilos. A perda média. Em quanto tempo? Em 52 semanas. Então, assim, de 48, 52. Alguns trabalhos é 48, outros 52, até 56 semanas. Mas é uma perda média de peso. A semaglutida, quando a gente vê a dose de 2,4, ela chega a perder 15 quilos, 15,4. 3 vezes mais, 52 dias. 3 vezes mais. Mas E, João, vai vir drogas mais potentes ainda. Então, a gente está esperando a entrada de outras drogas e está acontecendo agora... o Congresso da Associação Americana de Diabetes, e lá eles estão mostrando vários fase 3, fase 2 de várias drogas. A gente vai ver uma onda dessas medicações entrando no mercado. Isso daqui, assim, vai mudar o cenário da obesidade. São drogas bem potentes na redução da questão de peso e que vão vir com tudo para essa área, né? Mas mesmo assim, aquela estimativa que tem para 2030 de uma população imensa, obesa, ainda se mantém? Mesmo com essas medicações novas? Porque o que seria o ideal de uma droga para obesidade? Que ela fosse acessível, né? Exato. Né? Hoje a gente está falando... hoje no SUS, o que a gente tem? A gente tem atividade física, dieta e cirurgia bariátrica. Eu tenho um hiato de terapia. Um hiato de terapêutico. Não tem drogas no SUS. Eu não consigo tratar esse paciente obeso com obesidade, com medicação. Ou ele faz exercício, mudança de estilo de vida, ou ele vai para a bariátrica.
O que acontece é que no meio não tem. E a gente sabe que nem sempre a mudança de estilo de vida Não é só ela isso, né? resolve. Não é só isso, né? O medicamento, eu acho que é só isso. Não é? Se O for quê? feita de maneira correta, a Sim. mudança no estilo de vida. Porque a Mas droga se em você si. pega, João, um paciente realmente, não você que está com Mas eu peso queria normal. chegar, não, eu queria chegar É. aí, porque a droga em si, ela não vai te emagrecer, mas ela vai indiretamente mexer no teu sistema emocional, hipotálamo. no hipotálamo, que vai Vai te te dar provocar saciedade. um controle maior, né, da tua alimentação. Você vai ficar mais seguro, mais tranquilo, né? Não vai exagerar, porque você não vai ter aquela fome, aquela vontade por ansiedade ou por qualquer outro motivo. Então, não é a droga em si que emagrece, a não ser que seja aquela antiga lá que a pessoa tomava e saía tudo e tinha que sair correndo pro banheiro. Não é antiga, ela está ainda. Tá funcionando ainda? Tá no Que é o mercado? Orlistat, né? Que é o Xinical, o antigo Isso, Xinical, né? Hoje a Xinical, gente tem outros similares no mercado, mas é uma droga que reduz a absorção de gordura em 30%, né? Então, o que acontece? Os alimentos ricos em gordura, eles não são bem absorvidos, o paciente tem um efeito colateral, que é a eliminação da gordura nas fezes, que Aí a gente ele chama... também cuida para não... O cara cuida para não comer também, ou seja, o remédio não está emagrecendo ele, né? Ele está fazendo Ele com está que... te ajudando a diminuir o valor calórico do dia, né? Então, isso ele ajuda bastante. E tem efeitos metabólicos também, João. É muito simplista a gente achar que daí você cai num conceito que obesidade é força de vontade. Preguiça ou... Não, em muitos casos ela é genética, eu concordo. Em outros casos pode ser fruto de uma outra doença. Mas assim, o que eu... Só que a gente sabe assim que a partir do momento que você faz hiperplasia do tecido adiposo, que você aumenta o teu tecido não adiposo, consegue voltar. é muito difícil voltar. Mas é porque você está muito avançado. Então daí você precisa do medicamento e outras coisas Não para... estamos falando de aumentos de peso de 2, 3, 5 quilos, que você ainda consegue ficar dentro de um patamar de peso normal. Nós estamos falando de pacientes que estão em obesidade. Então, a compulsão alimentar está dentro desse grupo, Também. né? Mas diminui a força de vontade? Como Por exemplo, assim? quando você chega num patamar assim, é mais difícil você encontrar essa força de vontade para emagrecer? João, não é questão de força de vontade. Você sabe, em média, a luta da balança começa com os 33 anos de idade, em média. Isso quando a gente está vendo agora muito mais precoce em criança, adolescente. O paciente, para chegar para uma consulta a partir do momento que ele está em excesso de peso, até ele vir no médico e ter a consulta em relação ao peso, a média de tempo que ele demora são 6 anos. Ele fica tentando Por conta. por conta. Quer Porque é a saber? força de Mas faz certo, vontade, faz porque eu quero Pode fazer errado tentar. também. Porque Porque eu não ele não tem orientação. orientação. Sabe por quê? Porque ele acha que ele está engordando, não só porque a mulher porque entrou na menopausa e diminuiu o ritmo do organismo. Eu brinco com a minha mãe outro dia fui na casa dela fazer uma visita para ela, a moça que ajuda ela lá, ela falou assim, ai meu filho, não sei o que está acontecendo comigo, eu só engordo, mas eu não estou comendo nada, de repente chega lá a Lindaura e fala, Dona Lúcia, está aqui o teu lanchinho, um sanduíche enorme, cheio de maionese desse tamanho, eu tiro uma onda com ela. Claro que tem. Não, eu acho o seguinte, Mas eu não é acho que só- está tão avançado que é para encurtar caminho. Do mesmo jeito, a não ser que seja por conta de uma doença de tireoide ou uma outra, né, outros motivos que levam essa pessoa, ou até mesmo doenças mentais mesmo, que possam, depressão, ansiedade, que possam... Medicação para isso também ajuda a engordar. Mas a gente falou de orientação. Orientação, tudo bem, se busca orientação, então você não precisa do remédio para resolver a obesidade. multidisciplinar, João. Exatamente. É multidisciplinar. Não Aí é que tá. não é só um momento de, eu quero mudar, vou mudar de estilo de vida. Não, eu tenho que saber se eu tenho que ter alguém junto, eu tenho que ter metas bem estabelecidas. Porque isso já está comprovado, a gente tem trabalhos mostrando isso, que entre aumentar de peso e procurar auxílio são 6 anos. Nesse período o paciente ficou tentando sozinho.
E, doutora, quantas vezes o paciente vai ao médico e escuta do médico, levanta da cadeira e vai se exercitar, como se o próprio médico, às vezes vai num cardiologista, o próprio médico ainda tem esse preconceito, ele ainda não entendeu, apesar de já ser codificado como doença há tantos anos, que a obesidade é multifatorial, que a obesidade realmente É recidivante. que não se impacto. trata de preguiça, que não se... mexe com a tua autoestima profundamente. Aí você faz o quê? Isolamento social. Aí eu concordo com você. Você não quer sair para se exercitar porque você olha na academia e o que você vê? Um monte de mulher gostosa, um monte de homem fortão. Você vai ver, mesmo que a pessoa nem seja tão gostosa assim, mas é o que você vê. E aí, para quebrar suas pernas, eu vou te dizer o seguinte: todo o tempo que eu fiquei depois do meu tratamento tentando emagrecer, eu estava na academia. Agora que eu não tô, que eu vou voltar, prometo, eu juro. Não, mas você teve um problema sério de saúde. Não importa, que não importa. dificultou o teu retorno, né? Não, eu pra engordei academia de mais, ginástica. né? Mas todo esse período Como é que você vai pós-câncer, fazer? eu fiquei na academia. Eu passava 1h30 na academia e nada de perder peso. Exatamente. Era Porque, muito assim, difícil. Bom, se, exercício não emagrece. se tratar Só a obesidade fosse um conselho, emagreça, seria fácil, né? É. Não estaríamos nesse patamar que a gente está vendo a evolução de 20% da nossa população brasileira em excesso de peso, em obesidade. Né? Então, isso chama atenção. 54% em sobrepeso. Opa! Se fosse conselho, perca peso, seria E aí vem fácil. toda uma discussão sobre a indústria de alimentos. Sim. Em que se oferece muito mais do que a gente O tempo precisa. todo, né? Né? Você falou aqui como é que você falou do iPad, Do iFood. Você que falou. Não, eu falei do iPad, você falou do iPad das crianças, A tela. Da da tela. tela. Exato. E tá no outdoor, tá por onde você passa, os restaurantes, os bares, e é aquele hambúrguer. E isso desperta o desejo de consumo também. Sim. É preciso colocar um freio nisso, na tua visão? No ou não mundo adianta? ideal, Tá no mundo ideal, sim. Né? No mundo ideal, sim. Seria muito... Porque, veja, hoje a gente já está tentando com a legislação, os rótulos, vocês já devem ter visto no mercado, né? Contém muito açúcar, contém muita gordura, contém... Tá tendo essa visualização, assim, o paciente está sendo alertado. Tipo assim, nossa, como os ovos de Páscoa esse ano estão mais calóricos. Não, eles sempre foram, mas agora está estampado, né? Que tem aquele valor calórico. E existem alguns países fora, o chamado alimentação que eles colocam as tardes nos alimentos, né? É rico em isso, rico aquilo, alimento funcional, não é funcional. Isso é super 10, porque te mostra um caminho, né? Por que não trabalhar com as crianças nesse caminho na escola, né? Por outro lado, eu sou completamente contra biscoito recheado lá, rico em vitamina, não sei o quê. Rico nada, ele é super hipercalórico, ele tem sódio, ele tem não sei o quê. Se a gente for ver um rótulo... Teria que ser assim, né? Rico em coisas que fazem mal. E, na verdade, assim, se você for ver mesmo uma bolacha integral, dá uma olhada quanto de fibra tem. É considerado alimento integral, aquele alimento que você, numa porção, tem acima de 2,5 gramas de fibra. E um alimento bom em gordura é aquele que tenha menos de 5 gramas de gordura por porção. Quando você vai ver aquelas bolachinhas com fibra, elas não chegam a esses 2,5. Então, tem muita coisa que é vendida como gato saudável, por lebre, não é. né? Então, assim, a gente tem que ficar meio esperto nessas leituras. E eu acho que isso é educação, né? A gente cai na mesma tecla, né? Por que eu tenho que fazer atividade física? Porque eu preciso ficar magro? Não, porque eu preciso ficar não sedentário. E a Organização Mundial da Saúde, ela aclara pra gente, né? Até 18 anos, você precisa 1 hora de exercício diário. Então, criança teria que brincar, teria que fazer exercício. Aí que a tela entra como um Vilã. veneno. Mas a alimentação mesmo, quando eu procuro educar e falar sobre alimentação saudável em casa, tem gente lá que fala, é saudável, então não vou gostar. E às vezes eu coloco um alimento saudável que é super saboroso, daí eu tenho que dizer que não é saudável. Isso aqui você pode comer, não é saudável.
E eles comem e acham legal, pô, gostoso e tal. Daí depois que comem, eu falo, pois é saudável, é assim, assado, tal. Então, assim, Tudo que tem engraçado rótulo é isso. engraçado, né? A gente acaba supervalorizando ou estragando. Eles olham, às vezes a criança tem essa noção assim, nossa, então não é gostoso, mas é gostoso. Então a gente tem que começar a mudar um pouco esse aspecto, assim. Eu tenho muito paciente adulto que não tolera verdura, que não tolera legume, que ele não experimenta. Vamos falar a Sequer verdade isso. aqui, então. Aham. Nós temos uma discussão a respeito. Você gosta de comer salada? Eu amo salada. Mentira. Olha aí. Sim, mas sabe quem me ensinou a comer salada? É. Meu pai. Ah, olha Eu tinha uns 6, 7 anos, assim. Foi obrigada a comer salada. Ele nunca me falou para comer aí. salada. É que ele comia com Como é que ele gosto. te ensinou que eu quero ensinar meus filhos, então? Então, ele pegava aquele pote. Não porque é bom, porque Minha eles têm mãe que é comer. italiana, né? Já É. falecida, mas italiana. Então, minha mãe fazia aquelas saladas de radite, né? Ó, Então, me deu água na boca. e meu pai pegava aquele... E daí, assim, ele chegava na mesa e dizia assim, temos salada. Daí, assim, eu não comia. Mas, assim, a mãe, né, dentro dessa... Ele pegava todo o prato de salada. E eu vi o meu pai comendo com tanto prazer aquele negócio. Eu disse, deve ser bom esse negócio. E ele Olha que me só, ensinou... talvez não falar, Não mas falava. demonstrar prazer ao se Claro. alimentar. Exatamente. Então tem isso, né? De comer o tomate, como é o tomate fruta, né? Comer o tomate, assim, vou fazer um belisco. Por que não um tomate, né? Então isso é interessante. Eu aprendi a comer salada com o pai. Olha aí, você falou do teu pai, me deu vontade de comer uma salada. Ó, É. eu a minha mãe fazia aquele pratão de salada Ó. e era a primeira coisa que ela comia, sempre. Um prato enorme de Mas- salada e sempre foi magra. E aí Mas porque aquilo gosta, né? Aham, e aquilo incentivava a gente a comer. Então todos nós em casa a gente come salada. O Muito ideal bem. num prato é você manter 50% de salada nesse prato, 25% de proteína, 25% de carboidrato, que é o nosso prato saudável, né? Um prato de qualidade saudável. Então, geralmente, o que a gente pede para o paciente que não gosta de salada? Ele começar a misturar a salada com uma coisa que ele gosta. Então, colocar uma folha, se abrir um novo. Eu brinco assim, olha, já passamos dessa fase da adolescência. A gente tem que se abrir um novo, vamos colocando um pouquinho de cada vez no prato para experimentar. Tem gente que nem experimenta. Ai, quer ver uma coisa que é boa, mas daí tem um carboidrato meio potente, assim. Adoro pegar um pão francês, encher de salada dentro e temperar e comer. Acho uma delícia. É, mas você pode fazer com aquele Rap 10 Dá, também, integral, adoro que é também. mais que light, tem né? menos, Ou com pão integral também, né? pão árabe, o pão Depende sírio. tudo de quanto de valor calórico que você precisa comer no dia, né? E às vezes a gente fica assim, eu não posso comer isso porque... Depende do valor calórico do teu dia, depende do que você tem de doença de base, se tem Ou diabetes, se então, não tem. Come 4 biscoitos de água e sal e não come o pão que ele teria mais prazer, mas dele está consumindo a mesma quantidade calórica. É, ou mas 4, falta de 5. conhecimento mesmo. Falta de... Porque a gente Educação. não Educação sabe. alimentar. Educação alimentar. Você falou aqui nos bastidores, a gente conversava aqui, você entra aqui no Instagram, no YouTube mesmo, estudos, pesquisa, matérias jornalísticas, colunas, a turma falando da creatina. Falando bem da creatina. Falando que é boa para o idoso, que é boa Não para é pra todo criança, mundo, que é né? boa, que assim, Tá na tem moda. médico que fala assim, olha, pode tomar, né? Do jeito que eu falei do Ozempic, e a creatina não é uma coisa que você tem uma caneta que você injeta. É um aminoácido. Uma proteína, né? Que você compra numa loja de suplementos, você compra no mercado, você compra na farmácia. Então é mais acessível. Eu tô tomando há 20 dias e senti uma diferença muito grande em relação à força, né? Na academia, por exemplo, né? Mas também, João, você está me falando que você faz exercício até não aguentar mais, né? Sinto, sim. É 1 hora para 2 mais horas, né? no dia, né? É diferente, por exemplo, Se eu que tomar... eu que faço 30, 40 minutos de caminhada, vou tomar aquele para quê? Tá. Eu posso reorganizar isso na minha alimentação, não tem porquê. E o que a gente tem que ter cuidado é o paciente com insuficiência renal, né? Porque a gente sabe que a creatina Mas isso me preocupou, né? sobrecarrega o rim, né? Então ele faz um aumento de creatinina. Então é muito, assim, isso chama atenção no consultório. Você vai ver assim, vem um paciente com a função renal,
o senhor está tomando líquido? Está tomando água? Não, doutora, está tudo igual. Quando você vê, ele está usando creatina, a creatinina dele, que é o marcador de função renal, aumentou. É um dos efeitos que é esperado com esse aminoácido. Você vai fazer uma sobrecarga renal. Para medir a necessidade de creatina ou o excesso, você tem que medir a tua creatinina? Então, Exame de sangue. você precisa saber, por exemplo, esses pacientes que eu atendo no consultório são pacientes de risco cardiovascular, que são pacientes com diabetes, com hipertensão, com dislipidemia, que é aumento de colesterol. Tem vários, né, cenários que eu atendo no hoje. E, geralmente, eles não precisam repor creatina, porque ele já tem uma doença de base que está mexendo na creatina. Na creatinina dele, na função renal. Então, a gente está preservando essa função renal. Daí ele vai lá sem necessidade, porque ele não faz tanto exercício físico, né? Então, se fizesse um exercício realmente de maior tempo de duração, valeria a pena usar. Mas será que eu estou dentro desse nicho, como o João, que faz tanto exercício físico? Às vezes tem que repensar isso com o seu médico, e mesmo né? fazendo, Com o nutricionista. tem que dosar, não tem? Tem que ficar de olho. Porque se você tiver a função renal alterada, você não pode usar. O ideal é fazer os exames, sempre acompanhar. E assim, conversa com o médico, conversa com o nutricionista para adequar isso. Porque às vezes a melhor proteína é da alimentação, né? Para que eu tenho que comprar um shake, não sei o quê, se eu tenho ovo, posso fazer um ovo, posso, né? Um frango, um peixe. Então tem que readequar. A suplementação serve para suplementar caso você não tenha no seu dia a dia, né? Exatamente. Não consiga falta, por algum motivo. Para quem tem falta, mas a gente no dia a dia não tem porquê, assim. Se você tem uma alimentação equilibrada, está dentro de um contexto de uma boa alimentação, se você está junto, fazendo atividade física, se está extrapolando na questão do exercício em tempo, daí você vai precisar suplementar. Daí, assim, não é porque o vizinho está usando que a gente vai repor. Vai no nutricionista, faz todo um aporte necessário, que às vezes ele olha assim, não, gente, beleza, tua alimentação tá boa, não vou precisar repor proteína, né? Mas a gente sabe que com a idade, os pacientes de maior idade, eles têm mais dificuldade para ingesta de proteína, então algumas vezes a gente repõe, mas tem que bem pontual, não dá para fazer uma receita de bolo para todo mundo, né? Sim, e no caso do idoso parece que tem uma melhora da memória, né? Na questão de força cognitivo. muscular, né? Ah, tá. Força muscular, porque assim, a gente tem que contar que proteína para o idoso é importante para a questão de manutenção da massa muscular. Massa muscular no idoso não é questão só de estar com a massa em dia, é questão de não cair, de não fraturar. A gente sabe que a diminuição da massa muscular, que é chamada sarcopenia, ela está relacionada à osteoporose, ela fratura mais, ela cai mais. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? E o que fazer quando tem intolerância, por exemplo, à carne, né? Daí o idoso. Daí, algumas vezes se faz reposição, né? Mas aí você usa outros elementos, né? Ele pode ser intolerante à carne, mas pode usar leite, queijo, outras proteínas, né? Outras fontes, né? Mas infelizmente tem gente que precisa suplementar, né? E, doutora, eu queria saber o seguinte, sabe aquela história que antes, assim, né? Tem um casamento, preciso perder 2 ou 3 quilos. Aí começa a fazer aquela dieta restritiva, ou a dieta da sopa, a dieta da fruta, a dieta do não sei o quê. No caso do Ozempic, isso tem levado as mulheres, por exemplo, o pessoal a comprar. A procurar? Compram em fase, né? Então, é assim, e geralmente é aquela história de, eu tenho que fazer isso para curto tempo. O pessoal acaba usando e às vezes usa errado, sem escalonamento de dose, passa mal, né? Tem essa situação que acontece. Melhor não usar, né, nesse caso, assim. E sabe ou uma procurar coisa, um médico? Vanessa, que eu tenho visto, assim, Vai que... com o maior mesmo, apertado. Na verdade, não, né? Por que a gente não pode usar a oportunidade para comprar um novo vestido? Mas também isso é outro cenário. Também não dá para ficar comprando roupa cada vez maior, né? Com o preço do Ozempic, você compra uns 2 vestidos. É verdade, é caro. Dependendo do vestido, sim, né? É caro se for usar mais do que uma caixinha, né? Sim. Então, assim, o que a gente tem que pensar, né? Porque o pessoal fala muito, eu faço dieta de segunda a sexta. Sábado e domingo, não. Acaba com a dieta.
Acaba com a dieta. E a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque eu não sei se vocês lembram que tinha um programa americano que eles tinham os grandes obesos. Sim, acho que ainda tem, né? Que eles Esqueci o nome. Aquelas que eles- competições? Isso, que eles O cara tinha que colocavam. comer 200 hambúrgueres. Ah, era isso? Não, cachorro não, que tinha que tinha perder peso. Perder Ganhava peso. É. quem perdesse Ah. mais peso, Não, isso né? eu não- Ah, é? Ganhava o programa? Ganhava quem perdesse mais peso, né? Ah. Então eles faziam, na verdade, eles colocavam eles em uma dieta restritiva com atividade física pesada. E depois de 6 anos do programa, então lá eles foram avaliados durante o programa e 6 anos depois foram reavaliados. E aí? Então o que eles viram? Todo mundo aumentou peso. Mas aquele que não aumentou tanto de peso, ele conseguiu manter o mesmo padrão de alimentação durante a semana, no final de semana. E o grande diferencial, aqueles pacientes, aqueles participantes que conseguiram fazer atividade física, se mantiveram com peso mais baixo. O que eles conseguiram provar? Que a dieta realmente perde peso. Mas quem faz você manter o teu peso perdido é a atividade física. Então, por isso que numa fase de manutenção, quando a gente está perdendo peso, a gente propõe para o paciente fazer 150 minutos de atividade física. Semanal. Mas, quando ele está naquela fase de manutenção, a gente quer que ele faça 200 minutos. A alimentação que vai fazer emagrecer, mas o exercício físico, ele ajuda um pouco daquilo que nós falamos do remédio. A manter o equilíbrio emocional. Tudo. Emocional, ele ajuda a manter tua pressão melhor, ele melhora a atuação da insulina no teu organismo, a Você fica captação mais de feliz. glicose. Você fica mais feliz, você melhora a mobilidade. Então, ele é um super medicamento, ele ajuda muito. E para quem teve problema com peso, ele me ajuda a manter esse peso perdido. Sabe o que, né? que eu li, João? Que a dança, ela produz um gasto calórico, né? A dança de salão. É uma atividade Além de aeróbica unir os casais, Queima muita ela caloria. produz um gasto calórico e é divertida, né? alto, é divertido e você realmente sai feliz de lá, porque... Só sai infeliz o cara que é descoordenado, que nem eu, assim. Ah, não, eu Sai também. triste pra caramba, Eu fico decepcionado, passa vergonha. Eu uma vez fui numa aula de tango, foi a única. E agora eu vou ter que Arrasaram. treinar, né? Porque minha filha daqui a pouco tem que Vai dançar com ela. dançar, claro. Valsa, essas E é coisas. muito legal. No fim, a gente vai e dança É um do jeito que desafio, dá. João. É É um um desafio. desafio. né? É. E até para quem faz muito exercício, para não ficar durão, né? Eu acho que é bacana. Sim. É, dá para contratar uma O professora cara bem particular para não machão, passar né? vergonha. É um grande exercício para você ter noção de espaço, equilíbrio, Tudo. estabilidade. É. Né? Você trabalha aí, além de queimar muitas calorias. Mas, doutora, eu queria te agradecer a tua foi um presença aqui com a prazer, gente. foi um Foi prazer, ótima João. conversa, aprendemos bastante, Muito. discutimos um tema delicado aqui, difícil, né? Que é essa história do Ozempic, que a gente não vê as pessoas se aprofundarem muito, porque não querem se posicionar muitas vezes a respeito do tema. Muitas vezes o médico é assim também, né? O médico não quer dizer não para o paciente, não quer contrariar a vontade do paciente. E nem A Vanusa falou interfiram aqui nos outros, né? Nos outros médicos. Tipo, tem médico... Tem médico que dá o Ozempic, tem cardiologista que dá, mas, pô, é difícil falar também, né? Aquela paciente que não está lá porque está enfrentando um problema de saúde, mas porque quer vestir o vestido do fim de semana ou do no casamento. E o que você trouxe aqui, que é muito importante, essa questão do fim de semana mesmo, que em 2 dias você perde tudo que conquistou durante os 5 Exatamente. dias da semana. E às vezes o paciente come tudo certinho, mas exagera no álcool, né? E o exagero no álcool é uma caloria vazia, né? Mas ele é muito parecido com a gordura. A gordura é 1 grama 9 calorias, o álcool 1 grama 7 calorias, né? Então eu não como tanto, mas eu tomo bem. Então, assim, tem que balancear isso. Então tem que reeducar essa história, diminuir o consumo também, né? Hábitos, né? Equilíbrio, né? Equilíbrio. Equilíbrio, eu acho Equilíbrio. que é. E assim, pensar que como doença eu preciso de acompanhamento, né? Né? Que na verdade eu não estou nessa luta sozinho, né? Então, existe
o paciente tem que vir à procura do tratamento, não demorar tanto para procurar o tratamento. Porque daí a gente vai fazer investigação, João. A gente vai olhar se esse paciente tem um pré-diabetes ou já está num grau de diabetes. A gente vai dar uma olhada nele se tem alguma coisa, né? Você falou da tireoide, mas a tireoide não engorda, não. Não? Não, ela aumenta 1,5 kg por aí. Então, a gente sabe só aqueles hipotireoidismos manifestos lá que são bem... com TSH muito, muito alto, tipo assim, acima de 10, que a gente vê um aumento de 3, 4 quilos, mas assim, no dia a dia, assim, é 1 quilo, 1,5 kg, né? Mas o diabetes, o pré-diabetes, às vezes a gente pega muito nessa questão de virada de peso, né? Sim. Então, tratando a Que doença, uma coisa você leva a melhora. outra, né? Aham. E agora, eu quero agradecer porque falar da obesidade, da maneira como nós falamos aqui, inclusive com essa discussão, o João dizendo, não, é isso, aquilo, e ter, de repente, um especialista aqui para esclarecer é muito legal, porque existe muito preconceito. E eu não estou falando porque eu tive o meu momento obesa, eu estou falando porque eu vejo isso. Eu acompanho pessoas Mas eu não tratei como preconceito. Não é preconceito. Digo, as nossas diferenças de opinião. Ah, não, a pessoa é cabeça ou é exercício. Não, vai além, como a doutora disse. Não é tão simplista às vezes, né? Então, não nesse sentido, não estou te criticando, meu amigo. Não, mas pode falar à vontade. Mas- Se você entendeu que eu tratei Não, como preconceito, não, eu acho que até gostaria não. de esclarecer aqui. Não, eu acho que não. Se me dá essa oportunidade. Claro. O que eu quis dizer aqui é que, em muitos casos, a droga ou a própria cirurgia bariátrica, ela serve para impulsionar, para cortar Sim. caminhos, para avançar. Tratamento, né? É tratamento. Em que outros pontos, mas na verdade o que vai emagrecer, o que vai fazer com que a pessoa supere a doença são os hábitos. E que se ela conseguir buscar essa superação mudando de hábitos sem a necessidade dos medicamentos, das drogas e da cirurgia bariátrica, é melhor. Claro. Seria no mundo perfeito. No mundo perfeito, João, o ideal, você tem que pensar assim, se eu já estou com uma obesidade instalada, só questão de mudança de estilo de vida é muito pouco. Eu tenho que ter ela e mais o arsenal terapêutico, que entra drogas, entra cirurgia. Isso vai Porque acelerar eu vou diminuir mortalidade. a possibilidade, as chances de Mortalidade. algo mais grave acontecer. Eu preciso diminuir mortalidade. Quando a gente trata uma doença, a gente está pensando em sobrevivência, né? Então, assim, às vezes não dá para dar tanto tempo para isso acontecer. Mas Que o daí paciente- é preciso discutir casos específicos. Sim. Porque eu posso estar falando aqui de uma Não tô- pessoa que não está tão obesa, É que isso, não daí tem uma não tá certa obesa. idade, que não Aí tem se- outros riscos. Daí, se não está obesa, ela ainda não Uma tem essa obesidade, memória é. aí adiposa, não sei, nas Aham. células e tal, que é muito difícil de, inclusive, fazer a manutenção depois que emagrece. É Isso. muito comum a pessoa voltar ao peso, né, doutora? Porque é doença crônica recidivante. Exato. Então, o que hoje a gente está batendo muito é como manter esse paciente com esse peso perdido. Por isso que a tendência com a proposta da Abeso, da SBEM, é mudar essa visão. Que Eu é mais preciso difícil. saber se esse paciente é obeso, você pode olhar um paciente obeso e dizer assim, tá obeso, mas espera aí, ele pode estar numa obesidade controlada. Obesidade controlada e antes disso o que é? Ele estava com uma... Sob- Ele Antes dele perdeu- chegar na obesidade. Sobrepeso. Não, mas ele estava assim, ele estava obeso, ele conseguiu diminuir 10 a 15% do peso corporal, ele é considerado uma obesidade controlada. Então, ele melhora. Sabe por que a gente diz isso? Porque quando você perde de 5 a 10% do peso, você melhora as comorbidades da obesidade. Você melhora a pressão, você melhora a glicemia, você melhora a apneia, você melhora um monte das doenças que estão em volta. Então, por isso que a gente diz que é controlada. Você não vai normalizar um paciente obeso grau 2 para um IMC normal. Você não vai conseguir. Muito acima do peso, mas ainda não obeso é o quê? Sobrepeso. Aí seria o ideal, o momento ideal de você Sobrepeso. buscar. O sobrepeso não tem indicação de droga. Tem Aí, indicação de mudança de estilo de vida, de alimentação, de procurar comorbidades ali naquela situação. Então, se tem um pré-diabetes, eu vou tratar. Quando eu trato esse pré-diabetes, eu vou melhorar esse peso também.
Então, existem situações que é o sobrepeso, não é que eu não vou tratar, mas eu não vou instituir medicação. As medicações são liberadas para IMC-30. O Ronaldo Fenômeno é obeso? O Ronaldo Fenômeno, quando ele fez um pronunciamento, lembra na Copa, que ele falou que ele parou de jogar por causa do hipotireoidismo, era só tratar, não dá doping, não dá nada, era só pôr um hormônio que ele ia melhorar. Ele agora, eu não sei como que ele tá, Ele mas tá ele enorme. gordo. é... A gente vê os vídeos, ele tem dificuldade até para respirar, para falar. Tá grande. Eu não sei o caso clínico dele. A única coisa que eu sei dele é que ele Aham. teve um hipotireoidismo na época dos jogos lá. Mas não fazia doping. Então, se fizesse a reposição do hormônio, ia dar uma boa melhorada também. Mas também não sei se ia ter tempo hábil, né? Para a situação que ele vivia como jogador. Mas, assim, se ele está em obesidade, precisa tratar, mas tem que ver, na verdade, o que está acontecendo. Porque às vezes a gente olha, julga e não é o ideal, né? Fizeram isso com ele, né? Muito, Levaram né? ele pro Fantástico e fizeram o que esse programa americano faz, fez atividade física, cuidou ele da melhorou dieta, na época, emagreceu né? pra caramba, Emagreceu. ficou 100%. Mas aí é que vem a dificuldade, Manter. é a manutenção. Manter Porque o peso perdido. Quando você faz uma dieta restritiva, por favor, me corrija, ela funciona aqui. Agora, a partir do momento que você começa a voltar a colocar alimentos que você estava restringindo, que daí seria uma alimentação normal, né? Comer como todo mundo, enfim, você acaba voltando ao peso. Para perder peso, a gente usa 2, 3 hormônios para ganhar, e ao mesmo tempo que a gente está perdendo peso, o nosso tecido adiposo está sinalizando para o hipotálamo que você está desnutrido. Então, vem uns 5 ali tentando fazer com que você volte o teu peso. Por isso que é tão difícil de manter. Esse lance do fim de semana, voltando aqui, porque tem pouco a ver com isso. A pessoa que também mantém maus hábitos nos fins de semana, a dificuldade para retomar no dia de semana também é maior, não é? João, faça uma conta comigo. Vamos considerar que seja só sábado e domingo, final de semana, né? Tem gente que começa na quinta, né? Tem outros na sexta, vamos contar sábado e domingo. 2 dias, 4 semanas no mês, dá 8, certo? 8 dias, vezes, vamos contar 12 meses no ano, dá 36. Não dá mais, né? 12, faça aí, 12. Eu sou péssima para fazer conta, então 4 tem vezes que... 10, 40, 44, 48 fins de semana. Mas assim, são 2 dias, 2 vezes... 8 vezes quanto que você falou? 8 vezes 12. Vezes 2. Vezes 12 meses, 96 dias. 96. 96 dias. Quase 100 dias, eu ia dizer. Quase 100 dias. De um ano de 12 meses, 3 meses você está comendo livre. Bastante, né? Aham. Se a gente considerar que para você perder 1 quilo de gordura, isso digamos assim, pedagogicamente falando, que na gente da prática a gente sabe que não é bem assim. 1 quilo corporal de gordura, você precisa 7.000 calorias, perder 7.000 calorias. Se você come 3 meses livre, qualquer um vai engordar, né? Não, até o magro. Daí você 7.000 pensa calorias. assim... Então, uma prova de corrida que eu perca 7.000 calorias, eu vou perder 1 quilo em uma prova de corrida? Você perde 7.000 calorias numa prova de corrida. Difícil, mas já aconteceu. Perto disso. 1 quilo de gordura, teoricamente. Eu já cheguei aqui. Mas Pra você mobilizar, também, né? Eu cheguei a queimar. Não, lógico, mas eu já cheguei a queimar 5.000 calorias em uma prova. Então, 7.000 calorias é 1 quilo. Não, e daí a gente pensa assim, olha, eu sempre penso na esteira. A hora que eu tô na esteira, vendo quanto que eu vou perder, eu penso, meu Deus, só isso. Tem um comediante, né? Nossa. Outro dia eu vi ele falando, engraçado pra caramba, ele falou assim, eu fui no McDonald's aqui, comprei um Big Mac, entrei pra ver aqui quantas calorias tem um Big Mac. 500. 500 calorias. E eu vou pra esteira, me mato de correr e queimo 300 calorias. Isso é uma injustiça. Isso é uma injustiça. É bem Por isso que tem que ser equilibrado, né? Por isso Né? que essa discussão, isso que eu queria dizer, essa discussão toda nossa aqui é muito legal, porque as pessoas, de um modo geral, não veem dessa maneira. Existe muito preconceito, né? E não é você o preconceituoso. Eu quero dizer que existe muito Existe preconceito. sim, mas E eu aí- acredito muito. Desculpa, não quero interromper de novo aqui, mas existe assim. Eu acho que as pessoas, quando
a obesidade é o ponto final, vamos dizer assim. Cruzou o limite. Antes disso, muitos problemas foram enfrentados e talvez não da maneira correta que levaram à obesidade. Por isso que é legal trazer um especialista que nos diga isso, que justamente, ao invés de esperar 6 anos e você entrar na linha da obesidade, porque depois que cruzou a linha, babau, é muito difícil. Então, assim, antes disso, procurar o profissional, né? E ter na cabeça que às vezes você precisa do endócrino, você precisa do nutricionista, do educador físico. O educador físico, importantíssimo. Da família. Você precisa que a família te apoie e mude os hábitos junto. Do psiquiatra. Porque senão mude um psicólogo, psiquiatra. Por quê? Porque o que eu percebo das pessoas que eu acompanho? Eu estou num grupo de pessoas que fizeram cirurgia bariátrica e outras que vão fazer. O que eu percebo é que as pessoas têm medo de fazer, por exemplo, a cirurgia, já tem indicação, já tentaram tudo. Tem medo porque elas sabem que elas vão ter que comer menos. E aí, o comer menos já cria uma ansiedade tão grande, um medo de não ser feliz. Por isso ela precisa ir para o psicólogo, psiquiatra. Às vezes ela precisa fazer medicação, né? Então, assim, a gente tem que tratar isso realmente como uma doença em primeiro lugar, e acho que um espaço onde a gente consegue falar com tanta profundidade como nós falamos hoje é o que nós deveríamos ter muito mais, porque se trata muito mais a obesidade quando se fala de atividade física como se a pessoa fosse preguiçosa. Não, ela precisa da atividade física para a saúde, né? Mas ela precisa mudar outros hábitos e entrar com questões e que Ozempic, cirurgia bariátrica não é o método mais fácil, não é o caminho mais fácil. Então, mas fazem parte do tratamento. Fazem parte. Né? Bem indicado, vão muito bem. Né? E se a gente usa sozinho, a gente está deixando de ser acolhido, atendido e essas queixas, essas dificuldades, elas só têm pioram. que ser comentadas com o médico, avaliadas, né, para ter uma estruturação, né? Se você tem pressão alta, você não tem que tomar o remédio? Se você para o remédio da pressão, o que acontece? Aumenta a pressão. É a mesma coisa que questão da obesidade. Você tem que ter esse suporte de parada. Você tem que ter na pressão, você vai fazer aferimento, você vai aferir a tua pressão, vai medir a tua pressão. Na obesidade, você vai ter que fazer a medida do peso. Semanal, uma vez por semana, não todo dia. Porque é normal a gente variar o peso durante o dia. Mas é anormal a gente ser pesado de manhã, de tarde e de noite. Né? Então, assim, bem estabelecido é um jeito de você tentar ver se você está conseguindo manter ou não o teu peso perdido, né? Fazer a manutenção. Muito legal. Muito obrigado. Obrigada a Valeu, vocês. Até mais, pessoal. Até a próxima.